Fazer uma preleção sobre o professor Olavo de Carvalho é quase que uma redundância, porque os senhores devem acompanhar os seus artigos nos jornais. Ele, além de filósofo, escritor, é articulista do Globo, do Jornal da Tarde e da Zero Hora. O professor Olavo de Carvalho se destaca, além de ser um tratadista de Aristóteles, é um dos maiores filósofos da atualidade no Brasil. É um profundo conhecedor dos ensinamentos da filosofia clássica e combate com bastante argúcia e veemência a tendência de socialização do Estado e da supressão das garantias individuais. O professor Olavo defende, com argumentos bastante argutos, o liberalismo econômico e a liberdade de expressão, enfim, os direitos individuais clássicos. De modo que o professor Olavo é uma das maiores cabeças da atualidade na filosofia e no cenário filosófico brasileiro, que, portanto, dispensa maiores apresentações. Eu vou passar a palavra imediatamente a ele para que nós possamos beber das suas luzes. O problema central das relações humanas é você passar de uma relação baseada na simpatia ou antipatia naturais, daqui a pouco eu vou explicar o que é, os limites desta expressão naturais, para uma relação que constitua para duas pessoas envolvidas numa oportunidade de alcançar a sua própria realização espiritual, realizar-se como seres espirituais que são. Então, quando ele diz naturais, claro que ele está compactando a coisa naturalmente, porque muitas das nossas afeições espontâneas não são naturais, elas são culturais, tá certo? Então, por exemplo, vamos dizer, certos padrões de beleza. Desde a juventude, eu sempre fiquei muito impressionado ao observar repetidamente como, vamos dizer, os padrões de beleza oferecidos, vamos dizer, pela mídia, pela publicidade, etc., etc., afetavam as pessoas. E elas passavam a achar bonitas e atraentes as pessoas que estavam de acordo com este padrão. E sentiam aquilo como se fosse uma atração natural e espontânea, porque nunca tinham se lembrado de procurar beleza em outro lugar. Então, isso quer dizer que nós temos que levar isso em conta ao interpretar o que o Louis Lavelle fala como natural. Depois, só para mediatizar este termo natural, ele poderia escrever 100 páginas. Quer dizer, ele quer dizer aquilo que você vivencia como natural e espontâneo, e não aquilo que é necessariamente natural. Nós não sabemos, de fato, né, o que seria a simpatia e antipatia naturais. Houve recentemente um teste feito, não me lembro que universidade, para ver se bebês recém-nascidos tinham padrões de beleza. E eles tinham. Eles tinham atração e repulsa por certas imagens, mostraram nas fotografias, tinham atração e repulsa. Tá certo? Então, quer dizer, existe algo como um instinto natural de beleza, existe. Mas não é deste que o Louis Lavelle está falando. Ele está falando daquele que você vivencia como natural e que pode não ser, pode ser inteiramente cultural e pode ser, na verdade, terrivelmente artificial. Do mesmo modo que existe o padrão de beleza, existe, vamos dizer, o padrão de atração e repulsa, não necessariamente sexuais, a atração que você tem por certas condutas, tá certo? Por, vamos dizer, a admiração que você tem por certas pessoas, tá certo? E o desejo que você tem de ser aceito em certos grupos, tá certo? Então, tudo isso aí é o mundo da atração e repulsa naturais, no sentido em que o Lavelle está usando a palavra aqui, tá certo? Ora, essa atração e repulsa naturais, você vê que elas são eminentemente antropofágicas. Elas não têm absolutamente nada a ver com o amor no sentido mais elevado da coisa. Porque você tem atração para aquelas pessoas porque você obtém algo delas. Uma satisfação. Mesmo que você não dê nada a elas, jamais. Mesmo que você passe a sua vida só as explorando e usando, você continua tendo aquela atração. Então, quando muitas pessoas dizem assim, eu gosto de você, eu falo, bom, você gosta de mim? Como, né, já viu o cachorro parado diante daquele frango de vitrine? O frango está ali rolando e o cachorro. Ele gosta daquilo. Está entendendo? Ele não vai comer aquele frango. Ele está fora da possibilidade. Mas é o que ele gostaria de fazer. Então ele está consumindo com os olhos. Muitas vezes o que nós chamamos de afeição na vida é simplesmente isso. Quer dizer, uma antropofagia. Né? Será isto
a maior possibilidade do ser humano, você vê, esse tipo de afeição qualquer macaco tem. No outro extremo, você tem a frase de Jesus Cristo, né, que a perfeição da amizade é morrer pelos amigos. Então, no meio dessas tem a famosa frase do Leon Blois, né? O critério da amizade é o dinheiro. Se eu peço dinheiro para um sujeito e ele me dá, ele é meu amigo. Se não, não. Isso aqui é terrível. É uma coisa terrivelmente verdadeira. Hã? Porque a pessoa diz para você, eu gosto de você. Ah, tá bom, então me empresta R$100. Ah, não. Epa. Quanto você gosta de mim? Você gosta de mim para consumir. Porque eu lhe dou um prazer, uma satisfação, porque de algum modo eu reforço o seu ego só por causa disso. Mas se eu precisar de você, você não vai estar ali. E isso eu testei na vida. No Brasil, o costume é o seguinte, quando você pede um dinheiro emprestado para o sujeito não te empresta o dinheiro, mas ele te dá uma série de conselhos destinados a mostrar que você é um irresponsável, você é um moleque, você não sabe viver, etc, etc, e que você deveria ser como ele. E daí você sai dali humilhado e ainda agradece. Muito obrigado. Isso é o costume no Brasil. Olha, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, eu jamais fiz isso. Eu tenho por nome, se o sujeito me pediu dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu dou dinheiro. Se eu não tiver, eu não dou nada. Não vou encher o saco do sujeito com um conselho, numa hora dessa. Então, isso eu nunca fiz. Mas eu sempre percebi que esse é o costume na vida brasileira e eu mesmo me vi muitas vezes nesta situação. Então, você vê que esta atração e repulsa naturais, elas, na melhor das hipóteses, elas não têm nenhum significado moral. Elas são apenas um fenômeno da natureza, aí incluída a sociedade humana, porque os macacos também têm lá a sua sociedade, as hienas têm sua sociedade, as formigas têm sua sociedade, e dentro de todas essas sociedades existe a atração e repulsa neste sentido. Então, por exemplo, se no grupo de pessoas existe um sujeito, vamos dizer, que tem uma certa força psicológica, ele tem uma liderança, ele impressiona as pessoas, então você sabe que metade das pessoas vão adorar aquele sujeito, porque de algum modo ele as preenche, e a outra metade vai invejar e querer destruir o cara. Isso é sempre assim. Essas duas reações, nenhuma delas tem significado moral. Porque, vamos dizer, a opção, a escolha, a reação, na verdade, é inteiramente determinada pelos interesses orgânicos do indivíduo, interesses psicofísicos, por assim dizer. Não é isso? Agora, uma outra coisa que eu observei é o seguinte, as pessoas que são muito inteligentes, muito cultas, tendem a achar que todo mundo é muito inteligente. E as pessoas que são mais burras e medíocres tendem a achar que até os inteligentes são burros. Quer dizer, pega as maiores inteligências depreciam. Por que isso acontece? Porque se o sujeito é realmente inteligente e culto, ele vê as pessoas não apenas no seu estado atual, mas pelas suas possibilidades interiores. O outro, ao contrário, mede as pessoas apenas como concorrentes numa espécie de concurso de prestígio. Portanto, se alguém é burro, o sujeito se sente satisfeito porque ele é superior ao burro. E se alguém é inteligente, ele tem que demonstrar que o sujeito é burro para não se sentir inferior. Então, esse julga as coisas em função apenas do seu interesse. Note, as pessoas que vivem na relação natural, espontânea, elas são 100% egoístas. O que quer que elas digam, elas só estão pensando nelas mesmas. O que quer dizer que elas de fato não se comunicam com o outro. Elas transformam o outro numa peça do seu imaginário pessoal. E usam o outro para se reforçar, para se satisfazer, etc, etc. E quando o outro não serve mais, ele afasta. Ou seja, essa relação, na verdade, ela é amoral na melhor das hipóteses, mas em 99% dos casos ela é imoral. Então, se na sociedade humana existisse apenas este tipo de relação, a sociedade humana seria aquilo que Hobbes escreve como a guerra de todos contra todos. Porque isso aí sempre vai terminar mal. Se cada um está buscando apenas o seu interesse, tá certo? Isso vai naturalmente terminar mal. Porque das duas uma, ou o outro satisfaz o seu interesse ou não o satisfaz. Se ele satisfizer o seu interesse, você não precisa mais dele. E se ele não satisfizer, você fica irritado. Isso nunca vai dar certo. No outro extremo, o ser humano tem a possibilidade
tá certo? De conceber o outro como um ente espiritual eterno. E, portanto, vamos dizer, de fato, como uma imagem de Deus. E também tem a possibilidade de perceber qual é a diferença que existe entre esta pessoa como imagem de Deus e esta pessoa no seu estado atual subjetivo. Então, quer dizer, a gente pode olhar uma pessoa que está 100% envolvida, 100% absorvida, vamos dizer, no seu próprio interesse orgânico, e olhar aquela pessoa e saber que ela pode ser infinitamente mais do que isso, bastando que ela submeta esse interesse orgânico a um algo mais. Acontece o seguinte, gente, este algo mais é inconcebível fora da alta cultura. Porque você olha as coisas de acordo com o meio linguístico e simbólico no qual você está, que é a mesma coisa que dizer, é o seu meio social de referência. Só quando o seu meio social de referência é constituído não pelo grupo imediato, tá certo? E nem pelo seu tempo histórico, mas pelo conjunto dos homens melhores de todas as épocas. Aí é que você pode conceber as possibilidades superiores. Senão você não pode. Ah, mas e a religião? Eu digo, se você ler a Bíblia o dia inteiro, isso não vai adiantar nada. Por quê? Porque você vai entender a Bíblia sempre em função daquele seu interesse predominante, que é o interesse orgânico, ou o interesse do seu grupo social. Você não vai estar vendo a coisa na dimensão humana universal. Está entendendo? Ou seja, a aquisição da alta cultura é um único meio que você tem de você ter uma conduta moral que preste. Fora disso, você está no mundo da irresponsabilidade moral. Por exemplo, você veja, existe um escritor inglês, F.R. Leavis, não é Lewis, é Leavis com V, L-E-A-V-I-S, Frank Raymond Leavis. Ele dedicou a vida a mostrar para as pessoas que a literatura de ficção é uma meditação sobre as possibilidades da vida moral humana. Na medida em que você concebe enredos possíveis e situações possíveis, você está pesando o nível de responsabilidade moral que está presente na infinidade das situações humanas mais particulares e até indescritíveis. Ora, Santo Tomás de Aquino dizia que o grande problema da moral é o seguinte: a regra é a mesma, mas as situações são infinitamente variadas. Então, você não sabe como entender a regra geral em relação a cada situação. Ao mesmo tempo, você não pode viver todas as situações humanas. Então você pode imaginá-las. Você pode ampliar o seu imaginário até você ser capaz de compreender as situações humanas as mais diferentes possíveis e as mais afastadas da sua experiência imediata. Como é que nós fazemos isso? Por imaginação e pela literatura de ficção. Sem isto, você simplesmente não compreende as situações. E não compreende a delicadeza e sutileza das situações. Se você não compreende a delicadeza e sutileza das situações, você vai julgar os seres humanos mediante uma projeção ingênua da sua própria pessoa sobre elas, sem entender exatamente o que está se passando com elas. Portanto, e esse é o ponto, vamos dizer, o cavalo de batalha de Leavis, né? Ele dizia que a existência de um público habilitado a ler e compreender a grande literatura é a condição de manutenção da moralidade na sociedade. E ele tinha toda a razão. Está compreendendo? Isso quer dizer que a obra de arte literária para ele era exatamente o que era para Aristóteles, quer dizer, era uma representação do possível, não do real. Mesmo quando a obra literária lida com situações reais, por exemplo, o romance histórico, ela lida com elas não como reais, mas como possibilidades. Então, vivenciar imaginativamente, né, as mais variadas possibilidades, vamos dizer, de vida humana, de situações humanas, de dramas humanos, de conflitos humanos, tá certo? É o aprimoramento da sua imaginação moral. E não há outro instrumento para isso. Portanto, a grande literatura tem uma função eminentemente educativa
E pior, só ela tem essa função educativa. Não é, vamos dizer, o simples raciocínio lógico, moral, não serve para isso. Se você pegar, vamos dizer, as obras de filosofia moral, de teologia moral, as mais sublimes que existem. Por exemplo, a grande obra-prima é a Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório. São 8 volumes, assim, onde ele vai estudando as mais diferentes situações. Eu digo, olha, Santo Afonso de Ligório é bastante detalhado, tá certo? Mas, em comparação com a variedade real das situações humanas, aquilo é nada. Nada. Isso quer dizer que o pensamento lógico jamais poderia abranger a totalidade das situações. É necessário, vamos dizer, uma imaginação poderosa, porque é através da imaginação que você se identifica com a situação do outro. Se o outro está lá sentado na cadeira do dentista, arrancando dente, no meu dente não dói nada. Mas eu posso, por imaginação, me identificar com o sujeito. E às vezes posso até sofrer mais do que ele. Não é isso? Tem uma tribo indígena, não lembro onde é, né, onde os pais, os homens pais, eles sofriam as dores do parto, junto com as mulheres. Fisicamente não era, por imaginação. Quer dizer, o sujeito tinha tanta afeição àquela mulher que quando ela estava sofrendo, doía nele. Tá certo? Então, é só por imaginação que nós podemos fazer isso. Mas se nós não ampliamos a nossa imaginação, a nossa capacidade de nos identificar com os seres humanos se reduz àquelas situações corriqueiras que nós estamos habituados a viver e, pior, interpreta essas situações em função do seu auto-interesse. Isso é a mesma coisa que dizer, você não compreende ninguém, você não enxerga ninguém, você não tem amor a ninguém. Você só pensa no seu próprio umbigo. Digo, mas se eu for na igreja rezar, não adianta, meu filho. Você não vai compreender se você não compreender as situações reais, como é que tu vai compreender a Bíblia? Tem muita gente que usa assim, usa a Bíblia para entender as situações reais. Mas e o contrário? Quer dizer, o que você vai fazer é reduzir a Bíblia a uma série de estereótipos e regrinhas, e você vai julgar todo mundo em função disso. A capacidade intelectual mínima, a experiência da capacidade intelectual, né, é algo do qual todos vocês foram privados na escola. Desde o primário até a universidade. É claro que isso tudo configura um crime. Tá certo? Você vê que hoje, quando o Estado já está educando as crianças para a prática da pedofilia, isso é, transformando as crianças em clientela de pedófilos, e proclamando, vamos dizer, que a pedofilia consentida não é crime, etc. Já existe sentença do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e é isso que está sendo ensinado nas escolas. Né? E daqui a uns anos, eu aviso vocês, o uso da palavra pedófilo será proibido. Você não pode chamar um pedófilo de pedófilo. Assim como hoje você não pode chamar um abortista de abortista, você não vai poder chamar um pedófilo de pedófilo. E você irá para a cadeia se você fizer isso. Até isso está sendo programado e será feito. Então, já que é nesta sociedade que vocês vão viver, não há nenhuma possibilidade de você adquirir uma formação intelectual para se encaixar, né, harmonicamente e pacificamente dentro dessa sociedade, porque ela é incompatível com o exercício da vida intelectual. Então isso quer dizer que vocês estão recebendo aqui um tipo de educação que vai colocar vocês numa situação conflitiva. Tá certo? E, evidentemente, vocês não vão entrar nesse conflito para perder. Tá certo? Vocês vão entrar para vocês se imporem, tá certo? Como verdadeiros conhecedores do assunto, como autoridade, e mandar os outros calar a boca. Ou seja, essa é a sua função. Vocês vão tentar se transformar em intelectuais sérios, tá certo? E vocês vão criar, então, um novo modelo de conduta que a sociedade desconhece. E vocês vão ter que impor esse novo modelo. Para impor esse novo modelo, é necessário que vocês comecem a examinar, desde a sua formação emocional de base, para ver se ela os qualificou para isto. Porque o normal na situação brasileira de hoje é você ser educado para tornar-se um pusilânime, um covarde. Isto é a norma. Outro dia telefona um cidadão para mim, um rapaz inteligente, e ele trabalha no Itamaraty, tem um bom emprego, né?
E ele me perguntou assim, mas será que não tem um outro jeito de a gente combater, um jeito mais pacífico, a gente fazer um acordo, conversar educadamente com essas pessoas? Eu falei, tenta, eles vão te comer vivo, é o que sempre fazem. Tá certo? Quanto mais educado você é, mais eles sobem em cima. Não é isso? E daí ele diz, não, mas é que eu tenho muito medo, sabe? Eu digo, mas tenho medo do quê? Eu tenho medo deles me destruírem. Eu digo, mas o que eles vão fazer com vocês? Vão matar você? Ah, não. Eles vão bater em você? Não. Eles vão tirar seu emprego, deixar você morrer de fome? Ah, também não. O que vai acontecer? Ah, eles vão me mandar de primeiro secretário de embaixada em Nairobi. Eu falei, mas esse é o perigo que você corre? Puxa, e se alguém me mandasse de primeiro secretário de embaixada para Nairobi, eu seria grato para o sujeito o resto da minha vida. Porque em Nairobi um funcionário de embaixada não tem nada para fazer o dia inteiro. Então você vai estar lá com um belo salário, com uma posição social importante, respeitado pelas autoridades, pelo povo, com um carro oficial, tá certo? E sem nada para fazer. E você pode estudar, você pode escrever livro, né? Você vê quantos... No Brasil, o Itamaraty foi um grande produtor de intelectuais. João Guimarães Rosa, né? Zé Guilherme Melchior, né? Um monte de gente foi embaixador. Olha, no mundo inteiro, aqui, sei lá, Paul Claudel foi embaixador, né? É uma profissão boa. Agora, se te mandar para Washington, você está lascado, porque aí vai ter serviço. Se mandar para Paris, você vai ter serviço. Agora, se te mandar para Nairobi, meu filho, é uma maravilha. Eu até citei o exemplo do meu amigo Jerônimo Moscardo. Ele, no tempo do Fernando Henrique, ele teve lá um problema com o Fernando Henrique, o pessoal de vingança mandou ele para a Romênia. Quer dizer, é sepultamento profissional, né? O que ele fez? Ele não tinha nada para fazer, né? Ele acabou se relacionando com todo mundo e se tornando o personagem mais popular da Romênia. Quando aparecia no balcão, assim, o presidente da Romênia com o Jerônimo, o pessoal perguntava quem é aquele sujeito que está do lado do Jerônimo. Tá certo? Então ele virou um herói nacional na Romênia. Digo, foi divertido pra caramba, foi maravilhoso. Ele ficou 8 anos na Romênia, se divertiu pra caramba. Então, qual é o problema? Quer dizer, por que você está com medo de ser mandado para Nairobi? Daí ele disse, pensando bem, não tem problema nenhum. Eu falei, mas, pois é, você vê como você está com medo de uma coisa que não pode prejudicá-lo de maneira alguma. Só pode beneficiá-lo. Daí ele, Daí, no fim da conversa, ele disse, sabe o que falta para as pessoas da minha geração? Eu falei, não, falta vergonha na cara. Eu disse, agora você matou a charada. Vocês foram educados para ser uns boiolas. Entendeu? Todos vocês. E educados assim, para ficar com medo de coisas que não existem. Porque de coisas que existem você tem que ter medo. Quer dizer, você tem que ter, o medo tem que ser proporcional à situação, proporcional à ameaça. Agora, quando a ameaça não vem da realidade, mas vem do seu imaginário, então não há limite para o medo que você pode ter. Você pode ter medo de respirar. Não é isso? E é assim que se mantém as pessoas sob domínio, com, vamos dizer, espalhando um vago temor não definido, certo? E, de fato, jamais cumprindo a ameaça. Porque se cumprir, você vê que a ameaça não é tão grave assim. Por exemplo, por que o pessoal tem medo dessas organizações de esquerda? O que elas podem fazer contra você? Por que elas fazem contra mim? Vão falar mal, mas se eu falo mal delas também, qual é o problema? Elas vão me olhar feio, elas não vão gostar de mim, vão dizer, agora eu não gosto mais de você. E quem quer o amor dela? Veja, as pessoas são educadas para se tornarem carentes afetivas e está sempre esmolando amor e compreensão. Então eu sugiro, qual é o antídoto contra isso? Você faz a lista das pessoas que você gosta e respeita e diz, eu quero que estas aqui gostem de mim, os outros não. Então, agora, se você vê que um desses começa com chantagem emocional, porque quem gosta de você quer que você se desenvolva, que você se realize, que você se torne forte, independente, capaz, não é isso? Agora, se quer te manter na escravidão, é claro que não é teu amigo. Então esse você corta da lista. Né? Uma vez tem um aluno que falou para mim, se eu continuar estudando essas coisas, daí minha namorada não vai me chamar mais de meu fofinho. Eu digo, você dá um pontapé na bunda dela e arruma outra melhor, porra. O que é isso? Vem com frescura pra cima de mim?
Quer dizer, como é que você quer estudar e ser um filósofo, etc., e quer ser chamado de meu fofinho? Ora, porra! Hã? Então, como foi esta educação recebida? Esta educação cria limitações morais, emocionais, sociais e intelectuais gravíssimas. O exercício da vida intelectual, sobretudo a filosofia, não é compatível com nenhuma espécie de covardia. Nem covardia física, nem covardia moral, nem covardia, muito menos, vamos dizer, covardia intelectual. Deu medo de saber como as coisas são mesmo. Então, quer dizer, nós vamos ter que rever tudo isto. Então, nesse sentido, é um problema para mim, porque eu não posso entrar direto na formação intelectual, partindo do princípio de que as pessoas estão emocionalmente e socialmente prontas para aquilo, porque não estão. Todos vocês foram submetidos a um sistema corruptor já desde a infância. Vamos dizer, a idade máxima dos alunos aqui é 30 e poucos anos, eu acho. Pode ter alguém mais velho, mas a maior parte tem menos de 30 anos. E este processo que eu estou descrevendo para vocês, ele está instaurado no Brasil desde há mais de 40 anos. Quer dizer, em história se mede mais ou menos uma geração por 30 anos. Tá certo? Então, já são 2 gerações que foram submetidas a isto. Tá certo? Um dos efeitos que isso tem é a perda total da capacidade nominativa na linguagem. São das 3 funções da linguagem que fala Carl Bühler. Carl Bühler diz que a linguagem tem 3 funções. Quer dizer, a primeira é a função expressiva, pela qual você manifesta os seus sentimentos, seus estados interiores, etc, etc. Você dá uma martelada no dedo e diz ai. O que ele está fazendo? Ele está expressando. Né? Quando ele fica com medo, pede socorro. Assim, a segunda é a função apelativa. A função apelativa é aquela pela qual você age sobre as consciências dos outros. Por exemplo, o vendedor que está argumentando para você comprar um carro, para você comprar uma nova geladeira, etc, etc, ele não está expressando as suas emoções, ele está agindo sobre a sua mente. Isso aí já requer um certo recuo, tá certo? Vamos dizer, do sujeito em relação à sua linguagem. Quer dizer, ele tem que ter um certo domínio sobre a linguagem, um certo domínio sobre a situação para ele poder fazer isso. E para isso ele tem, vamos dizer, que recuar ou reprimir o uso expressivo, né? Porque muitas vezes o sujeito está tentando vender uma coisa e a vontade que ele tem é dizer, não compra esta merda, meu filho. Eu lembro que eu, quando era sócio do Luiz Pellegrini na livraria, nós tínhamos uma livraria Zipac, uma livraria esotérica em São Paulo. E um dia ele chegou para mim, né, e disse, olha, você é o pior sócio do mundo. Eu disse, por quê? Ele disse, sim, porque as pessoas chegam aqui e perguntam, que livro desses eu ler sobre esoterismo e tal? E você responde, nenhum. Não leia esta porcaria. Daí eu pensei e falei, olha, meu filho, você tem toda a razão. Quer comprar minha parte na livraria? Quero. Vendi para ele e fui fazer outra coisa. Quer dizer, eu não sirvo para ser livreiro, tá? Pelo menos em livreiro esotérico eu não posso ser. Eu vou recomendar para o cara ler Madame Blavatsky. O que é isso? Pô, né? Então, o vendedor pode, pelo lado expressivo, né, ele pode estar com vontade de expressar exatamente o contrário. Dizer, não compra esse carro, meu filho, você vai quebrar na primeira esquina, isso é uma droga. Né? Compra o carro da outra fábrica, porque o mesmo é o que eu tenho. Né? Eu estou aqui vendendo um Chevrolet, mas o que eu tenho é um Ford, sei lá. Então a função expressiva tem que recuar para que a função apelativa exerça a sua função sobre a cabeça do ouvinte. E terceiro tem a função nominativa. A função nominativa é a função de descrever a realidade. Essa, evidentemente, é a mais difícil. Tá certo? E, para que você descreva a realidade, as outras 2 funções têm de recuar. Nominativo, porque é dar nome às coisas. Né? Olá, eu sou Augusto Andrade, bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Se gostou do vídeo, compartilha, clica no sinalzinho de positivo e sinta-se à vontade também para comentar, para fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão. É isso aí.